Quem quer ser rico aos 60 anos, todos querem riqueza em 5 anos enquanto jovens para aproveitar. Isso acontece muito no meu bairro, sempre noto quando volto lá. E metade são viciados em drogas e dependentes, e a outra metade está sobrevivendo. Então, tem pouca gente que conseguiu resultados e sucesso. A que se deve esse sucesso? Se jogássemos com as mesmas variáveis que todos, o sistema teria que funcionar só com autônomos. Se as pessoas parassem de receber um salário fixo e recebessem uma base ou por variável, te garanto que geraríamos um país muito rico. Como pode ser, cara, que um médico ganhe menos do que um registrador de imóveis? E quem não trabalha com salário básico? Os inspetores da Receita Federal? Eles trabalham por comissão. Existe uma agenda famosa, 2030 conhecida por todos, que é uma máquina de moer, acelerando e engolindo mais pessoas. Pessoas e a classe trabalhadora precisam existir e viver bem. Não existem salários de merda, existem monopólios de merda. O espanhol passa 7 dos 12 meses do ano pagando impostos e só lhe restam 3, 4, 5 meses para viver. Isso é importante. Se você observar, os países que mais funcionam, como Mônaco, Singapura e Dubai, são assim porque principalmente as pessoas nesses países... As pessoas que são socialistas e que defendem isso. Porque quem está sendo sufocado é o Manolo, o dono do bar, que também é considerado empresário. Está sufocando a PAC, que faz o pão para você. Só sufoca quem tem clínica odontológica, não a Amazon, Google ou Apps. O que acha do mundo dos infoprodutos? Me entendia demais. Pare de dizer que quer se conformar, que não precisa de muito para ser feliz, e que já basta. Todo mundo quer uma boa. Claro. Muito boa noite, senhoras e senhores, e bem-vindos a mais um episódio de A Fábrica. Hoje temos o enorme prazer de contar com Adrian Glez, jovem empreendedor, um empresário que está comprando terrenos em vários países, tem uma história extremamente curiosa, e se eu fosse vocês, eu ouviria com muita atenção tudo o que ele tem para nos contar, porque podemos aprender muito. Bem-vindo, Adrian, como você está? Obrigado pelo convite, estou bem. De nada, Adrian, muito obrigado. Conta pra gente quem é você. Como você chegou aqui na fábrica? Chegamos aqui por um bom amigo, pois ele sabia que você gostava de agitar as coisas e marcar a diferença. No fim, fala-se muito na internet, sempre mais do mesmo. Pessoas que ensinam a investir sem experiência e falam de finanças sem nunca ter gerenciado um patrimônio. Gente que te diz como conquistar a liberdade financeira investindo em um fundo indexado com 100 euros, até você morrer aos 60 anos. E eu compartilho muito outra filosofia. Quem diabos quer ser rico quando tiver 60 anos? Todo mundo quer ser rico em 5 anos. Ou quando você é jovem, quando pode aproveitar, né? Não, quando estiver tomando 80 comprimidos, e acho que isso é algo que precisa ser compartilhado um pouco. Essa mensagem de que é possível ganhar dinheiro, que ganhar dinheiro é muito fácil, você só precisa estar no lugar certo e enxergar essas oportunidades. Ganhar dinheiro é muito fácil. Muitas pessoas vão se sentir ofendidas por essa afirmação. Quais fundamentos, argumentos você tem para afirmar isso? Bom, primeiro minha trajetória, ou seja, eu venho de não ter cursado nenhuma faculdade. De uma família normal, nada de filho de papai, nem nada do tipo. De uma família muito desestruturada em todos os sentidos e âmbitos. E hoje em dia posso te dizer que é possível, ou seja, já ultrapassei muitos limites. 300 caras. 300 pessoas trabalhando em 3 continentes, Ásia, África e Europa. E eu sou o resultado de que é possível sem ter nada de outro mundo. Isso não é verdade, pois a meritocracia não existe, diria um esquerdista. Haha. Bom, o que eu acho é que essas pessoas acabam se autoconvencendo para aceitar as condições que têm. Ou seja, se colocarmos 2 pessoas no mesmo bairro no 20 ou 30 anos atrás, Você dali não. mas coloque o seu bairro. Coloque o seu bairro, me conte sobre o seu bairro. Nasci em Barcelona, depois mudei para Casteldefels e no meu bairro acontece o mesmo. Sempre volto para lá. Metade é viciada em drogas e dependente, a outra metade apenas sobrevive. Poucos alcançaram resultados e sucesso. A que se deve esse sucesso? Se usávamos as mesmas variáveis que todos, e alguns até melhor que eu? Filhinhos de papai, colégio francês ou inglês, tudo à disposição. Por que algumas pessoas nessas condições têm sucesso e outras não? Se os fatores são iguais, por quê? Para mim, começa pela mentalidade. Ou seja, se você está disposto a trabalhar duro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, existe o que chamo de um preço fodido a ser pago, que nem todos aceitam. Literalmente, hoje eu postei um story dizendo como estava sendo o meu dia de louco. Coloquei lá, acordar às 6h30, ler a Bíblia, boxe, sprints,
eu pulei. O café da manhã, reuniões, almoço importante, mais reuniões, podcast. Depois temos um jantar sobre o qual precisamos conversar. Negócios entre nós que anuncio na comunidade. Depois tenho compromisso familiar e penso, esse é o preço do estresse. Apesar de ser considerado bem-sucedido, não me vejo assim ainda. Sei que, para alcançar esse objetivo, preciso abrir mão de coisas que muitos da minha idade não querem sacrificar. As pessoas preferem balada, tecnito, usar drogas no fim de semana, ir à festinha sem sacrificar tantas horas. Então, o que você disse me parece muito poderoso e muito importante, Adrian. E agora, já entrando mais na sua trajetória pessoal, quando foi que você teve esse estalo? Quando essa mentalidade começou a tomar conta das suas ações? Essa mentalidade surgiu quando fui coroinha na igreja. Como assim? Eu juro pra você, cara. Sem perceber, notei que na Espanha só o tabelião e o sacerdote dão fé. Não, então eu falei, tipo, caramba, já começou esse meu lado de negócios. Sempre estive conversando com a dona da loja de doces, com esse, com aquele. E na igreja? Eu montava uma banquinha com papelão para vender coisas de casa e arrecadar dinheiro para a igreja. Um dia tive um estalo, saí da igreja e pensei, vou montar para mim, não para a igreja. Comecei a cortar jardins dos meus vizinhos com 2 aninhos, cobrando 10 paus por hora. Comecei a ganhar um dinheirinho sem pagar €1. Nada de Receita Federal, nem empresas, nem essas besteiras daquela época. Não, nada dessa merda que temos agora. E daí uma coisa vai levando a outra. Depois começam a tocar música em sessões light, em boates à tarde, e aí começam a montar uma empresa de eventos. Pegava equipamento, sublocava e vivia obcecado por e para o dinheiro. Sempre adorei ganhar dinheiro, gosto de ganhar dinheiro e evidentemente agora estou em outra fase. Mas esse era o meu objetivo. Ou seja, desde bem pequeno você já tinha essa veia empreendedora, essa veia de negociante. Não, sim? É que eu dizia, ou eu morro tentando, mas eu nunca vou trabalhar para ninguém, ou seja, é impossível. Se não me suportavam na escola, como vou aguentar um mês no escritório ouvindo o chefe? Se até me expulsavam da escola. Então, e quando você começou a fazer sucesso? Quando você decidiu? Porque agora mesmo você já não está na Espanha? Não? Fale um pouco sobre sua trajetória. Então 2020 chega, a Covid, vejo uma parafernália incrível. Eu, pessoalmente, sei que muita gente passou por momentos difíceis, mas acho que foi uma orquestra perfeita. Onde deixamos de usar dinheiro em espécie, onde cada vez é preciso mais controle e segurança, onde as pessoas já usam Apple Pay, Vovó Pay, tudo Pay para que tudo fique bem controladinho. E aí eu penso, poxa, eu não quero viver em uma sociedade onde no futuro me digam que eu só posso sair 10 minutos por dia para jogar o lixo fora ou que tenho que ficar em casa. Aí eu vou para Andorra, falo com Marcos Yale, um bom amigo. Você conhece ele? Sim, grande amigo meu, ele vai vir. Ele vai vir, tem que vir, Marcos. E eu digo, quero ir, Andorra. Eu olho todos os países que existem, comparo Malta, Dubai, depois falaremos mais sobre Dubai, o que eu penso e tal, sobre investimentos. E nisso, por estar em Barcelona, então eu digo, vou para Andorra, que fica a 2 horinhas daqui, e me mudo para Andorra. A partir daí começa o processo. E o que eu tinha claro é que a Europa está indo pro lixo. Literalmente, o Ocidente também, eu vi como eu tinha uma liberdade, que antes você fazia negócios e pagava, e era tudo liberdade máxima. E agora te controlam até numa porcaria de Bizum. Ou seja, estamos chegando a um ponto... Você percebe uma... Veja, me conta um pouco. Em Barcelona você já tinha sucesso econômico e faturava uma quantia? Sim, pá. Ou seja, para que o público tenha uma ideia, sim, de quanto era o faturamento total. Não precisa falar o lucro, mas quanto faturava. Né? Sua figura? Suas atividades? Posso falar pra você ter uma ideia. Tipo, quando eu tinha 20 anos, montei um negócio na praia. Um beach club. Tipo um quiosque, um barzinho desses assim. E eu. Só com esse negócio, em 6 meses eu faturava €500.000 por temporada. Eu ganhava 120, 150 por temporada. Líquido com 20 anos, ou seja... Foram impostos. Sim, mas a empresa de eventos que eu tinha, mais a empresa de marketing e publicidade, realmente aconteceu que eu ia como um frango sem cabeça. Muitos pensam que são produtivos por fazer várias tarefas ao mesmo tempo, mas não se destacam em nenhuma. Mas eu ganhava muito dinheiro, vivia bem, andava com um carrão, um bom BMW, depois comprei outro BMW, um 435 e faturava muito bem, vivia muito bem. Mas isso também me fez no final perceber como são os políticos. Eu tinha uma concessão pública, vivi 1000 situações, vi como eles são,
E igual, de direita a de esquerda, comunistas ou não, são todos a mesma merda, só mudam a máscara. Você disse algo que me interessa saber. Você falou que percebeu a diferença de quando faturava antigamente, que não havia tanto controle, era meio bagunçado com notas fiscais e tudo mais. E hoje em dia eles controlam até um Pix. Você disse isso, não foi? Total? Me explica isso? Posso te dar várias comparações que o público entende. Antes, como os autônomos ganhavam por módulos? Você pagava uma taxa onde supunha que faturava X, e pronto. E o seu teto de faturamento era altíssimo. E como isso acontecia? Estimativa direta, controlando cada nota fiscal, entrada e saída. Autônomos como donos de restaurantes, taxistas, caminhoneiros e outros que trabalham por módulos, poucos restam. Designers gráficos já foram excluídos, quase todos ficaram de fora. Segundo, você contratava um cara, um extra, para trabalhar um fim de semana, um sábado, como garçom, o que fosse. Ele vinha, você pagava o salário combinado, 10, 15, 20 por hora e não tinha problema nenhum. Por fora, evidentemente, como sempre se trabalhou a vida toda, Como você vai contratar alguém por fora? E a saúde? a saúde e a previdência social, e é isso que vendem. Ou seja, se você pega uma pessoa e faz ela entender que desse dinheiro que você paga, uma parte deveria ir para pagar o seu próprio seguro. Como acontece com a gente em Andorra, eu pago um plano de saúde e quando vou para a emergência espero 5 minutos. Por que na Espanha não é assim se paga tanto de seguridade social? Porque o sistema está colapsado e é ineficiente. Se você, como dono de um bar, precisa contratar um cara para fazer um extra de garçom, você corre o risco dele aparecer ou não, como já aconteceu comigo. Ou ele te deixa na mão, você tem que registrá-lo, o contador te cobra pelo registro 20, 30 euros mais do que você tem que pagar para o trabalhador, aí o pessoal nem contrata. Eu não tive essa conversa ali com meu querido produtor, que o público já conhece. Ele se chama Buru. E literalmente eu estava dizendo para ele: eu nunca vou te contratar, você vai ser autônomo a vida toda. Essa é a chave, é assim mesmo. Buru, é verdade ou não? É verdade? Sim. O que você disse é importante e quero compartilhar com a audiência, se permitir. O sistema teria que funcionar só com autônomos. Se as pessoas parassem de receber um salário fixo e recebessem uma base ou variável, te garanto que geraríamos um país de ricos. Sem dúvida. Muito bom ponto. E os funcionários públicos também? Isso é uma loucura total. Por produtividade. Sim, que os funcionários públicos recebam com base na produtividade. Cara, porque no final do dia, beleza, você quer ganhar 2.500 euros por mês, perfeito. Quem quiser ganhar 6.000, fique 3 ou 4 horas a mais todo dia. Você quer um trabalho das 9 às 5, perfeito. Quem quiser chegar às 6 e sair às 6, esse tem que ganhar mais do que você fez. E o que eu adoro, Mescal, é que nós então, eu adoro a entrevista que o Mescal me fez, adoro sair, obrigado. Mas é uma loucura. Sim, mas o pior é que nós somos ruins. E agora estão aprovando a lei de redução da jornada de trabalho. Isso é uma loucura, cara. Mas enfim, o pessoal está aplaudindo, né? E aqueles que ficarem trabalhando de graça não sei quanto tempo e tal, é brutal. Como pode ser, cara, que um médico ganhe menos do que um registrador de imóveis ou um policial? Isso é impensável. Não é questão de risco, e sim do que importa para a sociedade. Um funcionário administrativo da Receita Federal vale mais que um médico? É uma loucura. Isso deixa claras as prioridades do Estado. E aí, sabe, quem não trabalha com salário base de funcionário público, sim, quem não trabalha com salário base. Os inspetores da Receita Federal, Cara, claro. eles trabalham por comissão porque os inspetores da Receita Federal operam o sistema que você divulga para todos. Você tem seu salário base, mas quanto mais você pegar, tem uma variável grande. Esses filhos da puta trabalham bem, hein? Eles são muito bons em ir atrás de alguém. Então, veja só, que curioso que todos os Rogélios que reclamam do modelo que propomos, muitas pessoas que você ganha com base no que você produz. Eles aplicam isso no ministério que funciona melhor. Do mundo todo? Do mundo todo. Do mundo todo. Então a Fazenda Espanhola é a mais eficiente? Bom, eu acho que é mafiosa, como está demonstrando o escritório de advocacia Amsterdã e companhia. Acho que é assim que se chama. Não sei se você viu que estão entrando com ações judiciais por causa das práticas mafiosas que eles fazem. Ou seja, eles se aproveitam do fato de que as pessoas estão dispostas a fazer acordos só para não enfrentar 2 anos e meio de prisão. E de vamos lá, no final das contas são. Mas enfim, você acaba pagando um valor que talvez nem fosse justo para você e que, se você lutasse, o que aconteceria? Será que você ganharia? Sem dúvida. Comentei sobre isso há 3 dias com amigos empresários de alto nível em Menorca, todos com patrimônio acima de 100 milhões.
E você pensa, isso é desumano? Como podem te cobrar dinheiro? Certo, porque eles supõem que foi assim que aconteceu e que deu errado, e te cobram por isso. E congelam sua conta. Não, você precisa colocar o dinheiro, pois eles congelam ou bloqueiam os fundos. Quando sair a decisão, após 5, 6 ou 7 anos, só então pagam o que devem. Mas, claro, 1 milhão de euros agora não é o mesmo que 1 milhão de euros daqui a 5 anos, no caixa da sua empresa. Isso é muito complicado, então é uma fraude não armada, sem dúvida. Totalmente. Cara, mas enfim, isso todo mundo sabe. Bom, algum Rogério desatento não sabe? Voltando à mudança para Andorra, você faturava 120 mil, 150 mil. Ah, Você tinha lucros de 120 mil, 150 mil desse negócio específico, tinha mais empresas, ou seja, sua vida ia bem, e mesmo assim você decidiu ir embora. Por quê? devido à pandemia, como falei, percebi isso. Antes podia-se ter certa liberdade, com dinheiro no banco ou em espécie, e sou um grande defensor do dinheiro em espécie. Por favor, vocês estão vendo isso com a Dana, com o vulcão, com tudo o que está acontecendo? Sempre tenham dinheiro em espécie, sempre e dinheiro em espécie. Hein, cabrão? Começo a ver como cada vez mais eles te controlam e começam a te sufocar. Então eu vejo um pouco o filme e penso, caramba, para onde estamos indo? Isso tá ruim. E tem uma famosa agenda que você conhece bem, assim como sua comunidade, que se chama 2030. E isso é um rolo compressor, ou seja, cada vez vai mais rápido e engole mais. Me conta, do ponto de vista de um empresário de sucesso, qual é a percepção que você tem sobre a Agenda 2030? Porque eu sempre ouvi isso de pessoas com um perfil de crítica social. As pessoas já sabem minha opinião, mas quero analisar por um prisma mais econômico. É muito simples. Se você tem um negócio, por exemplo, vai fazer um podcast e para esse podcast você precisa de 15 permissões que dependem de 15 órgãos diferentes, você não faz mais o podcast. Mas se for fácil assim, faça amanhã em casa, onde for ou no estúdio. Aqui então, seu foco está em criar, em crescer, em gerar riqueza. A maioria das empresas que agora estão fechando ou se mudando. Por quê? Porque é uma asfixia total. Tipo, como pode ser? Olha, quando eu tinha o restaurante na praia, cara. Quer dizer, você acredita que um maldito restaurante na praia, onde as pessoas vão para o quiosque bem na areia, me digam que os garçons têm que usar botas de ferro? Você acredita nisso? Que tinham que usar botas de... Ferro, prevenção de riscos trabalhistas. Como pegam uma lata ou como pegam uma garrafa de água que é mais pesada, não sei o quê? Botas de ferro. Acha possível alguém suportar 45 graus usando isso? Não posso acreditar que isso tenha acontecido com você. Eu juro pra você, mas tem mais, tem mais. Você vai ficar de boca aberta. Saídas de emergência, se estava aberto, se nem tem portas. Aberto, literalmente, tipo, pra galera entender. Aberto. Onde estão as saídas de emergência? Tem que ter placas? Meu Deus, senhora, se isso pegar fogo, todos vão pra praia. E eu faço o quê? São normas, são regras que não fazem sentido. Isso faz o empreendedor e o autônomo se sentirem sufocados. Não tem mais, então, não estão favorecendo, não estão ajudando em como você pode gerar riqueza, como você pode fazer as coisas? Não, é o contrário. É que eu também não focaria o discurso apenas em gerar riqueza. Eu não acho que todo mundo esteja preparado para o nível de estresse que envolve gerar riqueza, mas também não incentivam que haja trabalhadores, nem que um bom trabalhador, mas concordo que nesta vida deve haver trabalhadores. E os trabalhadores, os operários, os garçons, as pessoas que não têm esse foco de vou ser um grande empreendedor, têm todo o direito de ter uma vida. Essas pessoas também estão ferradas porque me criticam dizendo que só vejo pelos empresários, mas não é verdade. Quero que o trabalhador receba todo o salário e possa comprar uma casa. Eu quero que o garçom possa viver sendo garçom. Eu quero que é necessário que existam pessoas e classe trabalhadora. Eu concordo totalmente. E essas pessoas têm que viver bem, mas não é culpa do empresário que elas não possam viver bem. Vou destacar 2 pontos. Primeiro, os autônomos. Na Espanha, pequenas e médias empresas sustentam o país. Então, o problema do autônomo é que ele não pode se concentrar em abrir seu bar ou sua frutaria. O autônomo gasta mais tempo com contabilidade, faturas e impostos do que servindo chopp, fazendo tortilha ou buscando bons produtos.
Esse é o grande problema do autônomo. E qual é o grande problema do trabalhador que recebe um salário de merda? Não existem salários de merda, existem monopólios de merda. Vou explicar de forma simples. O mercado é regido por oferta e demanda. Se agora viesse o Uber, como muita gente reclama dos taxistas, e o Uber dissesse: as pessoas vão ganhar 1.200 euros, não sei quanto ganham, tudo bem, mas as pessoas vão ganhar 1.200 euros. Se o trabalhador de 50 anos ou de 60 anos que não tem nenhuma possibilidade, ou o sul-americano que veio ganhar a vida, não tem nenhuma possibilidade. E só existe o Uber. Quem tem o controle? O Uber. Mas se você tem um Uber, Amazon, McDonald's e todo mundo competindo pelo mesmo volume de pessoas, as pessoas escolheriam onde trabalhar porque as empresas teriam que oferecer melhores condições, oferta e demanda. Se houver trabalho sobrando, o que vai acontecer é que as poucas pessoas que existem podem escolher onde querem trabalhar. Por isso as pessoas recebem salários ruins. Não é só por causa dos impostos, mas porque grandes corporações já foram articuladas para escravizar a sociedade. No setor de hotelaria, com muitos bares, há uma das maiores rotatividades da Espanha. Aí não tem monopólio e continuam recebendo salários de merda. Claro. Claro, porque aí o custo de entrada é muito alto. Como que uma pessoa, um pequeno bar de rua, de bairro, pode chegar a pagar 2.500, 3.000 euros por um cara? 1.500 euros de acordo de garçom, mais 700, 800 de INSS, mais a folha de pagamento, contabilidade e tudo mais, 3.000 euros é impossível. Quanto a esse negócio, esse bar, tem que faturar para poder pagar um cara? 3.000, 9.000? Que negócio fatura isso? 30.000 euros em uma cafeteria de bairro, cobrando 1,50 € pelo café, é desumano, desumano. E trabalham o quê? 14, 15, 16 horas para sobreviver? Quantas pessoas ganhavam dinheiro antes com um bar? Quantas pessoas tinham dinheiro de verdade? Padeiros. As pessoas ostentavam riqueza. Ostentavam riqueza. Quem ganha dinheiro agora? Você acha que depois da Covid houve um aumento da pobreza na Espanha? Sem dúvida não. Vou te explicar de forma bem simples, ou seja, aqui a gente parte de uma base muito pesada, e é a economia informal. Isso é algo que o sistema combate, mas nós nascemos em uma civilização baseada na economia informal. O espanhol está acostumado à negociação, ao jeitinho, é assim que foi formado. Então, se você quer acabar com a economia informal, não precisa impor mais opressão, mais controle e submissão. Isso faz o oposto, as pessoas vão embora. O que elas fazem agora? Não tenho maquininha, como o cabeleireiro que fui ontem, também não tinha. Não é mentira, faz um pix pra mim, me paga em dinheiro. Isso é mentira. Por quê? Porque não existe um sistema que ajude. Olha, lembro da primeira vez que subi para Andorra, no primeiro ano, e veio um pedreiro em casa. E claro, eu vindo da Espanha faço o típico: isso sem nota fiscal, como a gente faz? E ele me diz: como assim sem nota fiscal? Faço a nota fiscal, você transfere e pronto. Mas como assim? Não te interessa mais? Sem IVA. Ele não queria, sabe por quê? Porque o IVA é 4,5%. Esse é o IDI, que é o IVA de Andorra. Quem vai querer pagar sem nota fiscal? Você vai querer pagar sem nota fiscal quando tem um IVA de 21%, mas com 4% ninguém pensa em pagar sem nota fiscal. Totalmente. Cara, Por causa da Covid, como você me perguntou, essa foi a mudança, onde as pessoas já dizem: poxa, é que eu não tenho margem de manobra. E depois, o outro ponto que você tem que levar em conta é que se você voltar 50 anos atrás, sobre o que você ganhava na sua renda, o Estado, a carga tributária era entre 10% e 15%. Hoje em dia, isso se tornou quase 60%. Ou seja, o espanhol passa de 12 meses do ano, 7 para pagar impostos e lhe restam 3, 4, 5 para viver, que ainda por cima, coincidências da vida. É quando chega setembro, a subida de janeiro, o Natal, o Halloween e todas as festas. Para o pouco que te resta, você acaba gastando tudo no Natal. é brutal, né? Incrível, né? O sistema é terrível. Cara, antes você disse uma coisa que quero que me explique. Você disse que a Europa não tem futuro. Não tem futuro. Você falou da Espanha. Por que você se refere à Europa em geral? Porque, olha, a Europa já foi uma grande potência mundial. Tipo, se você pegar gráficos de dominância do comércio internacional, Europa, tínhamos indústrias automobilísticas, como Mercedes, Audi e Volkswagen, sendo as melhores marcas europeias. A Europa possuía produtos gastronômicos e exportadores e importadores de alimentos em escala mundial. A Europa tinha, em termos de tecnologia, invenções e tudo mais, um potencial enorme, ou seja, pioneira em transplantes e uma série de coisas incríveis. Empresas como a Espanha estão se desenvolvendo. Infraestrutura ferroviária na Arábia Saudita ou outros países.
Então, a Europa era uma grande potência no momento em que deixaram os chineses e os asiáticos entrarem. Você não pode competir da mesma forma que eles, porque eles vão fazer mais barato. Se você compara um carro a combustão com um elétrico que eles mesmos conseguem produzir, eles te superam porque trabalham mais rápido e barato. Foi isso que aconteceu. O carro mais vendido, a moto mais vendida são asiáticos. E já era. Eu tenho amigos dentro de grupos importantes como o grupo Volkswagen que estão tentando transferir fábricas para a Índia, ensinando engenheiros indianos. Para competir em preços, empresas como Porsche e Jaguar já foram prejudicadas, mostrando falta de potencial. Você está criticando o livre mercado, só para saber? Em que sentido? Eu não sou a favor do livre mercado internacionalista, desde que as condições do mundo não sejam iguais. O que não pode acontecer é que as empresas europeias, como você mesmo disse, compitam com uma desvantagem tão grande como a China, que possui mão de obra muito barata. Não é possível que um chinês tenha mais facilidade que um espanhol para abrir um bar. Mas também não uma empresa chinesa? O livre mercado não faz sentido para mim, por isso não apoio tanto aqui. Existem fatores a considerar. Vou te explicar. Como é possível que os chineses coloquem uma tarifa de quase 40% para que um chinês milionário tenha um novo Mercedes, mas na Europa não coloquemos nenhum tipo de tarifa nos produtos chineses? Ou seja, eles são inteligentes, priorizam seus próprios produtos para fortalecer sua economia, e enquanto isso, nós permitimos que eles coloquem esses impostos na gente e não colocamos nada neles. Por isso gosto da filosofia do Trump. Se você tarifa meus produtos, aumento a tarifa nos seus. Porque como é que vai existir livre mercado se o livre mercado só funciona de forma unidirecional? Cuide deles na sua casa. Exatamente, cuide deles na sua casa, não tem outro jeito. Quer dizer, Eu acredito no livre mercado dentro do marco nacional cuidando deles na sua casa, e europeu. sem dúvida livre mercado. E na minha casa entra quem eu quiser. Precisamos cuidar disso, pois é importante somar e receber ambos. Observe quais são os países que funcionam, quais são os melhores do mundo. Suíça, Mônaco, Singapura, Dubai. Por quê? Porque são países onde, em primeiro lugar, as pessoas que estão no país são valorizadas. Se você comete um crime, é extraditado e não há mendicância ou essas histórias, isso não existe lá. Mas por quê? Não devemos ser só figurantes nas Canárias na parada do orgulho gay, e sim cuidar dos nossos e observar o que está sendo feito. Como acontece em Andorra, porque Andorra é um país, como falamos, tão fechado de mente, e continua tendo superávit, e sobra dinheiro porque faz as coisas direito. Mas no Estado andorrano sobra dinheiro? Sim. Sobra dinheiro, mas como é possível? E tem saúde, eu pensei que em Andorra ia andar de burro. A melhor saúde, como dizem aqui pra gente, saúde, estradas e educação. Mas estradas em Andorra, vocês vão de burro? Mais ou menos. Sim, claro. Se não cobram 50% de impostos, não há estradas. Aqui os mamertos falam isso, vocês acreditam? Imagina, de cada trabalhador, se você der 800 euros na mão, que tipo de seguro ele poderia pagar? Que tipo de saúde ele poderia pagar? Que tipo de educação ele poderia pagar? Ou seja, com 800 euros daria para pagar um bom plano de saúde e uma boa escola para o seu filho. E vamos lá, economizar e investir todo mês uma fortuna. Uma verdadeira fortuna. Mas o sistema está completamente quebrado. Completamente. É insustentável. Além disso, em vez de apoiar pequenas e médias empresas que sustentavam a base, estão destruindo-as. Agora permitem que grandes empresas como a Amazon os oprimam e ainda afirmam ajudar o próximo. Como assim ajudar o próximo? Você acha que a Amazon, uma empresa como a Amazon, e eu sou cliente, está fazendo com que aquela banca de jornal, aquela livraria de sempre, venda na Amazon, pegando os dados do negócio, pegando quanto fatura, quanto vende e o que não vende? Em 3 meses digo, vou fechar sua loja e lançar meu produto. E aí que se dane o pequeno negócio. Que se dane o pequeno negócio. E o que as pessoas também não percebem, que isso é um assunto que poucas vezes foi abordado, é que os impostos tão altos para as empresas só beneficiam as grandes corporações, que são as únicas que podem pagar. Isso é um assunto complicado. E que tem estruturas. Claro, estruturas para não pagar. Quem não tem estrutura para. Ou seja, o que as pessoas não percebem é que a ideologia ou as pessoas que são socialistas e que defendem que o empresário tem que pagar. Quem está sendo sufocado é o Manolo, do bar, também empresário. Está sufocando a PAC, que faz seu pão. Está sufocando a dona de clínica odontológica, mas não a Amazon, Google ou Apple, pois isso não afeta elas. Eles eliminam a pouca concorrência que existe, dominando e monopolizando o mercado, como você mencionou, algo que muitos ainda não compreendem totalmente.
O rico fica mais rico e o pobre mais pobre, totalmente. Essa é a Agenda 2030. E o objetivo está muito claro, faltam 4 anos e isso vai acontecer. E quem vai ter o monopólio vai ser um Booking, vai ser um Uber, vai ser um Amazon, ou vai ser, como estamos vendo, um Facebook ou Instagram. Totalmente. Cara, quero te perguntar uma coisa também. A Europa está caindo, todos nós sabemos disso, você não investe na Europa. Por acaso eu investi muito na Europa? Tive muitos imóveis e propriedades para aluguel de longo prazo, como todos conhecem. E quando eu fui para Andorra, fui deixando todo o patrimônio girando para pivotar, ou seja, para pivotar os imóveis. Não invisto para longo prazo, pois não confio nisso. Só faço operações curtas. Compro, reformo e vendo. Faço dissoluções de condomínio e compro dívidas, tudo pessoalmente. E o resto para investir fora. Ou seja, o futuro não está na Europa. Onde está o futuro? Tem que ser muito claro e muito direto. África e Ásia. 200%. Ou seja, eu tenho tanta certeza que poderiam cortar meus 2 braços e que eu continuaria dizendo a mesma coisa. Sim. Quais investimentos você possui na África e Ásia? Na África, especificamente na Tanzânia, eu tenho hotéis, também tenho uma empresa de safaris. E bom, estou acumulando terrenos como um animal. Ou seja, como um animal só para ter pedaços de terra. E isso é algo que aprendi com os ricos, porque o desenvolvimento é natural. Então, mais cedo ou mais tarde, a população se expande e precisa de mais terra para cultivar, para serviços e para viver. E na Indonésia, na Ásia, Indonésia? tenho hotéis. Sim, é um dos países mais populosos do mundo, não Indonésia. Top 10 vai chegar e top 3, 350 milhões de pessoas. Tem quase o mesmo que os Estados Unidos. É uma barbaridade de largura. É igual de Madrid até o Paquistão. Só para você ter uma ideia da distância. A Indonésia é como um arquipélago, certo? Sim, é uma loucura. E é uma potência em recursos primários, exportações, em tudo. Você percebe que é impossível competir com eles. Cada filho que nasce na família, eles se desfazem. 10. Então, é como os barrocos. Não é que reclamamos tanto, é uma invasão silenciosa. Eu não reclamo no final do dia. Quer dizer, não reclamo deles, reclamo de nós. Somos nós que não percebemos que vamos desaparecer como sociedade e civilização. Mas vamos focar um pouco no tema dos negócios. A Tanzânia é lucrativa? O hotel na Tanzânia é lucrativo? Caramba, pode ser rentável, não super rentável? Você pensa, como assim super rentável, super rentável? Ou seja, quando... Então você me arruma um quartinho, né? Eu quero ir um dia, viu? Eu quero ir um dia. Tá tudo certo, não tem problema. Você acha que lá um trabalhador custa 100 ou 150 dólares por mês? Uma pergunta que eu quero te fazer, desculpa por fazer um pequeno parêntese. Muitos criticam nossa mentalidade dizendo que exploramos essas pessoas ao pagar esse salário. Eles veem dessa forma? Não, de jeito nenhum, pelo contrário, eles veem oportunidade, ou seja, eles veem a chance de trabalhar, de levar dinheiro para casa. A cultura familiar que perdemos, onde as famílias, os avós, os filhos e os pais, e todos viviam juntos, em união. Agora não, cada vez menos. Eles lá continuam mantendo isso. Então, todos se ajudam nessa unidade familiar e contribuem para a família em caso de doença, para a educação de um filho ou qualquer outra coisa. E eu ensino muito a eles e ensino como as coisas funcionam. Educação financeira aplicada à Tanzânia, eu ensino com as galinhas e os pintinhos e digo: olha, se você chega no sábado e gasta o salário que eu te dou em uma cerveja, você sempre terá que trabalhar para mim. Mas se com seu pagamento comprar uma galinha que bota ovos, terá comida e ovos. Você economiza parte do dinheiro que gastaria com comida, tirando os ovos da galinha. Exato. E eles ficam fascinados porque entendem com esse exemplo. E eu digo mais. Se você começa a comprar mais galinhas e cada vez tem mais ovos, pode vender os ovos e assim economiza com comida e ainda tem um ativo. Sim, até chegar ao ponto de parar de trabalhar. Para mim, Exatamente. E é assim que eu explico. E para mim seria um objetivo que me deixaria feliz. Que eles montassem seus próprios negócios, ganhassem bem a vida, fossem felizes e tivessem liberdade. eles não se sentem oprimidos pelo branco capitalista explorador. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Nós ensinamos espanhol para eles, ajudamos nas escolas com roupas, com tudo. Sim, é sobre a mãe deles. Então, por que geralmente as pessoas de ideologia de esquerda consideram que abrir fábricas na Ásia ou na África, onde a mão de obra é mais barata, é exploração? Porque eles são pobres, por isso não são ricos. Se fossem ricos, olhariam para sua própria conveniência.
É muito simples. Se você precisa contratar um pintor para pintar sua casa, o que você vai fazer? Procurar o melhor preço, não só qualidade-preço, mas você compara muito o preço, não é? Você escolheu o mesmo pintor por preferência ou pelo preço e qualidade? Claro, como eles não fazem nada, vivem do Estado, então é muito fácil dizer isso. É verdade, não vamos nos enganar. Há um código moral que empresas como Nike e Apple, na China e em Taiwan, ignoram. Podemos argumentar que é verdade que existem muitas fábricas que estão sendo superexploradas. Sem dúvida, sem dúvida. E se aproveitam das pessoas em outro nível. Na verdade, chegar tão longe acontece em Dubai? Em Dubai, há comunidades de indianos, pessoas de outros países, como o Paquistão e outros, que trabalham como escravos para os ricos. Então podemos ver isso de diferentes ângulos. É um tema muito delicado, você vê um paquistanês indo para Dubai trabalhar como escravo, ou um paquistanês que está saindo do Paquistão. Por que ganhar US$ 100 para o futuro da sua vida e família, em vez de apenas US$ 10 por mês? Sim, sim, é que aí entramos na questão dos contextos. O europeu está muito mal acostumado, ou muito bem acostumado, não vou dizer mal, a ter direitos trabalhistas, a ter um salário digno, o que me parece muito bom, evidentemente. Mas e você? Acha que há um Salário digno? Não. cada vez é, Não existe um salário digno. cada vez menos. Lá eu vi uma entrevista na qual algumas pessoas com essa ideologia participaram. Nessas fábricas, e as pessoas que trabalhavam nessas fábricas diziam que estavam contentes de trabalhar lá, porque caso contrário, o destino seria ainda pior. Temos que entender, temos. Eu gosto, mas odeio essa palavra, desculpa. Eurocentrista é como não, porque tudo é visto a partir dessa perspectiva, mas eles também são extremamente eurocentristas na hora de julgar as condições que outras pessoas têm ao redor do mundo. Porque no final do dia, o pior dia de uma pessoa aqui talvez seja o melhor dia de uma pessoa comum, na Indonésia ou em outros países. Isso se chama liberdade. É isso que eu defendo. Não sou nem de direita nem de esquerda, sou da liberdade. Faça o que você quiser sem incomodar ninguém. E a minha segunda filosofia de vida é: faça o que você gostaria que fizessem com você e assim eu sigo pelo mundo, sem ferrar ninguém. Quais investimentos você possui na Ásia? Lá possuo hotéis e promovo imóveis para investidores. Se quiser construir casa, vila ou condomínio, fazemos e administramos para você. Mas você foi para Andorra em 2020 e já tinha todos esses negócios na Tanzânia? Ou seja, em 5 anos, como você fez isso? Você é o proprietário dos hotéis? Sim. Então, me conta um pouco sobre esse processo de ir para Andorra. Tendo um beach club, me desculpa, mas há uma diferença muito grande entre ter um beach club, uma empresa de marketing e uma empresa de som e ser proprietário de hotéis em vários continentes. É um salto que eu acho que vale a pena você me contar um pouco. Como você chegou a isso? Pode ser. Um ponto importante que não comentamos é que comprei meu primeiro imóvel aos 20 anos. Comprei um apartamento na praia em Barcelona e assim começou meu interesse pelo mercado imobiliário. Então comprei meu primeiro imóvel e começo a ganhar comissão e intermediar. O que eu já tinha feito com meu apartamento de aluguel, começo a fazer para outras pessoas. Tem amigos que me perguntam: cara, você aluga meu apartamento para mim? Porque eu não faço a menor ideia de como fazer isso. Sim, claro, e o que eu fazia era pegar o mesmo maldito modelo de contrato, mudava os dados e pronto. Por isso eu cobrava €250. Lembro como hoje de ter feito seu contrato de aluguel e encontrado um inquilino. Isso foi evoluindo, então eu já cobrava um mês, foi evoluindo. Se você precisava de uma reforma, eu te passava o contato dos que eu conhecia e foi. Você evoluía em tudo, evidentemente. Evidentemente, é o melhor negócio do século, vai a touro, Alejandro 18 a 21 e talvez até os 30. E começo a comprar e vender imóveis, pedem para vender meu apartamento ou casa, e assim entro no mercado e faço operações imobiliárias. Que essa é uma das empresas que eu tenho, ou seja, eu me dedico, ou nós nos dedicamos com toda a equipe a encontrar oportunidades para os investidores, seja um family office, fundo, no Brasil, Espanha ou internacionalmente. Então aí eu começo cada vez mais, cada vez mais. E em poucos anos estamos movimentando 100, 120 milhões de euros por ano em operações de faturamento, fechando uma média de 2, 3 operações por semana. E nessas, quando eu mudo para Andorra, evidentemente há certas limitações, tenho que reorganizar meu patrimônio. Foi um assunto muito interessante. Nos negócios é essencial estruturar tudo bem, por isso há advogados e especialistas fiscais para organizar. Como surge esse ponto que você mencionou de começar a montar hotéis? Muito simples. Eu já ganhava muito bem a vida com o setor imobiliário, com o ramo de restaurantes e outras empresas das quais eu era sócio.
Tive uma empresa de máquinas a laser para corte e gravação no setor logístico, além de atuar como consultor em outros negócios. E nesse momento da Covid, minha cabeça deu um estalo e percebi que o que as pessoas mais querem é viajar. Nossa geração prefere, ao contrário dos nossos pais ou avós, ter uma paleta de presunto em casa ou comer uma boa comida. Ter uma segunda casa, viver de aluguel, viajar pelo mundo, tirar fotos e ostentar ao máximo. Me vem um estalo e digo que preciso entrar no setor turístico, mas não na Espanha. Então começo a analisar o país. Não, se a Espanha é um paraíso turístico. Você está vendo quando um cara como Coelboni, ou como, tanto faz aqui, e uso em Madrid ou o Estado, diz que em 2 ou 3 anos ser vila em vila não estará na Espanha. Isso contraria o mercado. É loucura. Entendo. Como se resolver a habitação significasse prejudicar o turismo. Quem se beneficia? Redes como Marriott e NH que vão aumentar preços. O rico enriquece e o pobre empobrece. Mas enfim, voltando a isso então, abro um parêntese para falar do turismo, fui para o México, fiquei 1 mês e meio lá, um país super bonito, pessoas super legais, México. Mas nunca passei tão mal. Por que eu me senti em alerta? Continua, vai com amigos, chega lá, promotores e tal. Imagina só, descer do carro o dia todo com escolta, bares nas portas, gente com metralhadoras, ou seja, desumano. A gente passou por 2 controles de segurança que nem eram de verdade, eram 2 caras de colete para sequestro. Fiquei com má impressão e me sinto mal, pois o México é realmente incrível. Cara, mas infelizmente é isso mesmo, cara. E pequeno, parêntese, tomara que resolvam o problema com a criminalidade e com o tráfico, porque infelizmente é um assunto muito delicado. Sim, Um dos países com mais recursos do mundo, é o país de língua espanhola mais poderoso. O México deveria ser o berço da hispanidade. O México, antiga capital do Império Espanhol, cidade do México, ainda é um centro de maçons e narcotraficantes, mas não vamos entrar nisso, vamos seguir. Você ficou com má impressão do México? E sim, estudo outro país como o Peru, onde também há problemas governamentais e tudo mais. Eu ia entrar com amigos e clientes, jogadores de futebol, para montar um projeto legal de agroturismo. Nada disso aconteceu. Eu estava olhando o Equador, estava olhando a Colômbia, que também tinha outro amigo que investia. E a América Latina, a América Central, é território complicado. Aquilo é impossível. Um amigo e aluno das minhas formações sobre negócios e investimentos me liga e pergunta: Você já olhou a Tanzânia? Olha, escuta a minha vida, Tanzânia. Eu vi no mapa e falei, isso, por quê? E ele me disse uma frase que eu lembro até hoje. E é, você pode comprar uma loja por 1.000 paus e alugar por 1.000 euros à noite? Quase que eu disse, como assim? Isso não é possível. alugando 5 vezes por mês, a rentabilidade é enorme. Não, exato, e eu digo, não pode ser verdade. Numa dessas você já começa o país. Analiso o mercado e sim, percebo que barracas, cara, de lona, estão indo. Os americanos, os asiáticos, os super descolados, oh meu Deus, fazer o safari completo, entrar nesse plano, nesse clima, se você vê eles lá, chegam com um chapeuzinho e pagam um valor absurdo que você nem acredita. Incrível, mas desumano. E novembro de 22. Eu me instalo lá com esse amigo, com outros também que tinham empresas de safari e compro metade do primeiro hotel, deles. Isso a gente pode falar depois. Me enganaram, caímos em um golpe muito bem feito. 1,5 milhão eu cobro, por tudo. Você sabe onde eles estão sim. São de Barcelona, e o julgamento vai acontecer em breve. Você vai ganhar, não vai? No fim, digo que nunca há justiça, mesmo tendo tudo para ganhar, pois está bem argumentado. Como foi esse golpe? É importante, claro, ter sucesso e faturar milhões, hahaha, mas também é bom que entendam que há dificuldades nesse mundo. Como foi esse golpe? Antes que essa história vire só um parêntese, por favor. Foi muito simples. Nós íamos fazer uma parceria onde eles trariam conhecimento do local. Eles tinham uma empresa de safaris há 20 anos e já tinham tido alguma hospedagem lá. Na verdade, este aqui também. Meu amigo os trouxe para mim. São considerados amigos, né? Já se conhecem, ele viajou com eles, são a elite. Erro de novato, 100% não fazer uma boa due diligence, não estudá-los a fundo, não levantar tudo, os antecedentes criminais, tudo, absolutamente tudo e nada. A gente vai lá, conecta muito, nos entendemos, e eu compro metade desse primeiro hotel deles, 50% que está alugado para um grupo, para uma administradora. Em seguida, vamos construir o próximo. Março-abril de 2023, 5 hectares no Serengeti, onde montei umas bolhas, que se chamam com 2 Us. E eles tinham que cuidar da parte de construção, contatos no terreno, permissões e tudo isso.
Eu focava no que faço melhor: desenvolvimento, plano de negócios, marketing e estruturar o negócio. Eu começo a enviar grana e grana e grana, e de cada 100 mil euros que eu enviava, eles enviavam 3 mil. Então, ligo para o meu sócio Jorge e digo: olha, as obras não avançam, estão nos enganando, cara. Junho de 23. Peguei o Joel, grande amigo, e agora meu empresário, um cara que apostou em mim e a quem sou muito grato. Poucos aceitariam viver em uma barraca na savana e usar o mato para viabilizar o projeto. E a gente vai para lá e acontece que não tinha nenhum quarto do dinheiro que a gente tinha enviado. E o trabalho que deveriam ter feito era totalmente falso. Você se coloca ali como diretor de obra, depois de já ter a vida resolvida. Pois dormindo, como eu disse, em uma barraca, tomando banho com um balde de água, minha vida desmorona completamente. E eu penso, o que diabos estou fazendo aqui? Quer dizer, eu tinha vontade de largar tudo e desistir, porque eu já tinha liberdade. PSOE sim, exato, e receber uma renda universal, né? E bom, começo a colocar tudo nos trilhos de novo. O carpinteiro me enganou, as estruturas estavam caindo. Na verdade, abrimos o hotel com clientes dentro, começou a chover e tudo desmoronava. Até hoje estamos esperando para consertar isso. E em uma dessas acabamos entrando em conflito já faz mais de um ano de reuniões, ligações, processos. É bom cobrar o dinheiro que eles não colocaram e deveriam. Isso me sobrecarregou, pois onde eu colocaria um, acabei com dois. E o trabalho e tudo o que eles não fizeram. Além disso, me enganaram com o primeiro hotel que ia receber o aluguel. Não vi um centavo bom e uma série de coisas que vamos lutar até o fim. Bom, então as pessoas já sabem quem somos. Bom, somos. Eu não estou nesse nível de faturamento nem de perto, mas ainda assim. Esse é o objetivo, embora não seja só monetário. Meu objetivo, mas enfim. Eu sei, isso é o bonito. Isso é o bonito, sim, mas e o perigoso? Continue com o fio da história. Então, como você reconduz essa história e como no final você tem sucesso na Tanzânia? Então nada, com Joel eu coloco a mão na massa. Meu sócio George vai e volta como eu, ele acabou de ter um bebê. Então a gente vai se revezando. Um mês vai um, no outro mês vai o outro. Reconstruímos todo o hotel juntos, com fornecedores. Agora sei sobre a Tanzânia o que poucos sabem. Fiz 1 milhão de contatos, consegui muitos contatos, agora tenho contatos até no nível político e tudo mais. Consegui encaminhar tudo para conseguir as permissões necessárias que a gente nem sabia. Ou seja, estávamos construindo sem licença de construção e tem que ter licença de construção, estávamos funcionando sem licença de abertura e precisava ter licença, ou seja, milhares de coisas, né? Deixamos tudo pronto, o hotel funcionando em dezembro, mas como te disse, os clientes chegam e tudo começa a desmoronar. Tivemos que fechar de novo e reconstruir tudo novamente. E aí, no final de 23, começo de 24, o hotel começa a funcionar mais ou menos e começam a aparecer reservas, começa a movimentar. Eu sou muito bom em negócios e conseguimos posicionar muito bem. Agora temos quase 26 mil seguidores no Instagram e uma ocupação muito boa. Estamos em torno de 60, 70 no pleno verão, lotação máxima. Vamos terminar com números muito bons este ano. Fico muito feliz, cara, sim. E no final, com os sócios, eles já não são mais sócios. Estamos trabalhando nisso, tentei resolver de forma amigável e mais firme, sempre priorizando o jeito amigável. Mas eles querem continuar ficando com a porcentagem que vocês tinham estipulado? Claro, é como o governo, se você tem um sócio que não coloca nenhum dinheiro e leva 50%, 60% ou 70%, seja lá quanto for. Não é o caso, né? Se eles saem e ainda ficam com parte do bolo sem contribuir, quem não quer? Não colocaram nada? Nada, absolutamente nada. Ou seja, eu poderia especificar o quê? Mas para você ter uma ideia, numa aplicação de 1,5 milhão, eles colocaram tipo 30 mil dólares. Caramba, imagina, e de trabalho nada. Você já tentou comprar as participações deles por? Tentamos milhares de negociações, mas não teve jeito. E isso acontece muitas vezes com muitas pessoas, e agora a gente vai aprendendo. Uma pergunta. Eles sabem que te complicaram, né? Eles reconhecem isso? Qual é a visão deles? Se viessem ao podcast, como explicariam essa diferença? A visão deles é que eles nos abriram as portas da Tanzânia, então por isso já merecem tudo e mais um pouco. Mas na verdade não abriram porta nenhuma. Ou seja, eles nos ajudaram a localizar um terreno e o hotel que eu comprei. Os 50% deles foram pagos tipo em dinheiro, ou seja, não teve nada além disso. Então você me diz, venho a Madrid, apresento um contato e tudo que fizer em Madrid e Medellín fica 50% para mim. Vou te dizer, olha Jota, sou um idiota, posso te dar um agrado, não um presentinho. Mas comigo aconteceu com uma pessoa, com um espertinho, cara, sim, aconteceu uma coisa bem curiosa comigo.
Fomos para Marbella, no Bernac, o do Franco Tenaglia. Ele me conectou com 2 pessoas lá que ficaram na casa dele e tal, eram pessoas de negócios. Hoje em dia um deles é meu sócio. E eles iam comprar parte de tudo meu, da minha imagem, dos meus programas, tal, por um dinheiro para eu poder me capitalizar. E essa pessoa chegou, ele nos apresentou sem intenção de negócios, íamos a um evento esportivo, simplesmente coincidiu que eles estavam na casa dele, ele me convidou ou não. É aquela reunião em que digo, vou te apresentar esse pessoal. Se vocês fizerem negócio com isso, eu gostaria que me dessem um detalhe, uma porcentagem, uma comissão, porque é um ambiente de negócios, é um evento, eu estou te dando a entrada, sabe? Eu promovi isso e falo antes. E ele veio me pedir uma parte do que eles estavam me oferecendo, por ficar com 15% da minha imagem, de mim, do meu podcast, da minha comunidade, de tudo que ele queria, 5%. E eu disse para ele, mas veja bem, como é isso? Como isso é possível? Tipo, como é que você pensa em fazer isso? Aprendi que para cada 2 tolos há um esperto. Olha, muito boa, mas é assim. Hein? Quer dizer, meu primo, tem um primo espertinho, bagunceiro, que todo mundo já teve. Quando eu tinha 14 ou 15 anos e comecei a ir a baladas, ele me disse isso. Ele disse, lembra disso, e até hoje considero esse o maior ensinamento dele. De cada 2 bobos vive um esperto, e depende de você ser o esperto ou o bobo. Isso ocorre na sociedade e no mundo todo, né? Tem gente tentando se aproveitar dos outros, então é preciso cuidado. Ele errou feio, não sou bobo. Ele queria se fazer de esperto. Eu não mandei áudio. Escuta, mas você é retardado e isso não foi feito. Continuo com meus percentuais, no final não foi feito por vários motivos. Eu ia para Andorra, sabe? Queria ter dinheiro para pagar um ano adiantado do apartamento e os 50 mil euros de entrada, mas não deu certo porque ele disse que ainda não vai para Andorra. Acho que preciso amadurecer mais aqui. Vou perder um pouco o foco e preciso estar presente nos meus negócios. Tenho que passar mais um ano aqui. Já não acredito que em 2026 talvez eu já não esteja aqui. Mas no final não rolou. Decidi não fazer e me ofereciam um dinheiro, também não era uma fortuna, mas me ofereciam uma grana e esse desgraçado queria só 5%, porque é como se eu te apresentasse agora ao meu produtor, ao famoso Buru, e você contratasse ele. E eu digo para ele, ô irmão, de todos os negócios que surgirem com a Adri, que você grave os Reels para ela, ou que ela queira fazer um podcast e tal, eu quero 5% do que ela te pagar. Mas por quê? Por quê? Porque é assim, sabe onde está o ponto? É loucura? Sim, mas acho que essa galera não vai longe. No fim do dia, você precisa cuidar bem do seu círculo. Socialmente, não deve se sacrificar tentando tirar mais do que deveria de algumas pessoas. Ter mentalidade de negociador é bom, mas é importante saber quando e quanto cobrar, quando pedir comissão e quando não é adequado. Tranquilo, irmão? Isso foi uma cara de pau. Isso foi um descaramento absoluto. Cara, quero falar agora sobre uma coisa. Ásia. Onde você tem hotéis na Ásia? Você me contou tudo sobre a Tanzânia. Como você adquiriu os hotéis na Ásia? Bem, eu começo a perceber. Acho que todos nós já vivemos isso. Um momento. Bali, 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 Bali. Você tem hotéis em Bali? Não, em Bali não. Em Lombok, que é a ilha ao lado, que é a Nova Bali. Ok, e agora, se você quiser, eu te explico por que não. É verdade, quer dizer, não sou eu que digo, são os números que dizem. Ou seja, para você ter uma ideia, Bali explode, fica super viral, super instagramável, né? E chega ao ponto em que é falso. Ou seja, eu digo para a maioria das pessoas, Bali para mim não é o lugar para ficar tranquilo. A quantidade de barulho, de estresse, de trânsito que tem lá é desumana, mais desumana mesmo. A Bali de 3, 4, 5 anos atrás, mais 4, 5. Bem, nem estou falando de 10 anos atrás, mas agora, cara, eles estão numa piscina, um colado no outro, e você tem que pedir para ver se conseguem abrir um espaço para você. O pessoal se afasta, tiram a foto e depois voltam a grudar em você na piscina e tudo mais. Não, que nojo. Cara, eu não vou. Você tá viajando. Eu vou sair na mão ali. Então, estudando na Indonésia, que eu queria entrar porque sei que é um potencial incrível. Um amigo meu da comunidade, aluno, me falou que tem um terreno lá em Lombok. E eu tenho meu melhor amigo no sul da ilha. Que bom, faz muito tempo que ele fica me enchendo a cabeça. Esse aluno oferece um terreno, quer construir vilas, mas não sabe como estruturar o negócio. E um dia eu pego e ligo para ele e falo, olha, esse terreno que você tem, eu vou te ajudar a fazer o negócio. Tenho interesse em abrir uma nova localização, oferecer um produto aos investidores e pela primeira vez investir fora algo que ainda não fiz. Então vamos juntar esse mix?
Fale com quem achar necessário. Se fizer sentido para vocês e o outro sócio, vemos como estruturar, iniciamos conversas, acordos e definimos funções. Comecei a desenvolver o negócio e montei um complexo com 30 anos e 25 vilas. Algumas pertencem a investidores, cada um com sua vila, e outras são nossas. E funciona como um hotel, tem spas. É inspirado nos 3 elementos da natureza. Lombok Souls é o nome para quem quiser procurar, brutal. Comecei ali com a equipe e minha arquiteta para desenhar e dar forma, e agora está funcionando muito bem. Abrimos em maio, no primeiro trimestre já atingimos break-even e depois no segundo trimestre também. Não brinca comigo. Isso é difícil, hein? Quer dizer, Duro no sentido positivo. investidores se surpreenderam no primeiro mês. Ponto de equilíbrio. Primeiro trimestre. Ah, beleza. Fechamos junho com ponto de equilíbrio. Para quem não sabe, ponto de equilíbrio. É quando você recupera o investimento, sabe? Que a partir daí todo o dinheiro que é gerado é lucro. Ponto de equilíbrio. Chegamos ao ponto de equilíbrio. Ou seja, o hotel já se sustenta sozinho nas despesas, com base no que entra. E o próximo trimestre? Fechamos com ocupação total até outubro, neste momento. Ou seja, quase. Ou está com ocupação total agora mesmo? Ocupação total até outubro. Quase. Sim. Setembro caiu um pouquinho, mas neste verão lotamos tudo. Ou seja, absoluto. 8 e pouco no Booking, quase 5 no Google, uma loucura. Lotamos tudo e já estamos dando rentabilidade aos investidores recém-abertos. Isso eu nunca vi em nenhum negócio na minha vida. Sim, o fato dos investidores já poderem repartir algum dinheiro é uma verdadeira loucura. Imagina a questão de captação de capital. Como convencer alguém a apostar em você sem resultados? Olha, eu me baseio nos 3 valores da minha vida, que são lealdade, palavra e confiança. E no que eu te disse antes, na filosofia de fazer o que você gostaria que fizessem com você. Se você me diz, poxa, Glass, eu quero investir com você na Indonésia, por que você vai investir? Porque um amigo já investiu, porque te gerou confiança? Porque no final das contas, para investir em Lombok tem 50 mil pessoas, não sou só eu. Por que você vai investir comigo? Temos amigos em comum, né? Nunca tive escritório aberto ao público. Só veio investidor ou cliente indicado por boca a boca. Então, isso fez com que agora exista um grande grupo de pessoas, que há uma demanda maior do que a oferta para investir comigo nas operações. Ou seja, só para você ter uma ideia, em Lombok recebemos uma média de 4 ou 5 solicitações por dia, para investir lá que não conseguimos atender. Você filtra. Com quem você quer se associar? Bom, no final, sejamos claros. Os projetos são os que existem e os terrenos são os que existem, e é o que temos. Então, o produto é o que temos. Então você filtra quem é prioritário. Normalmente você faz por ordem de prioridade. Mas se você é meu amigo, evidentemente, ou minha família. Dizer, por exemplo, quando você está abrindo um projeto e tem 10 solicitações de investimento, você prioriza pela proximidade? Ou seja, não tem não ou é por ordem de chegada? É que nem vendemos os projetos quando estive com Spice Fortuna, com Mark Urgel e companhia, né, que tem uma casa lá, como investidores também não vendemos. Quando cheguei na Spice, tudo já estava vendido. Tivemos que fazer mais 5 vias, pois as 30 acabaram rápido. Vendi tudo com 4 amigos e 4 mensagens no WhatsApp. Olha, vou abrir um hotel, se quiser co-investir comigo, vai funcionar assim? Era o primeiro projeto e em 3 meses já havíamos vendido tudo, 2 milhões de dólares. Caramba, cara. E agora vamos fazer mais, vou fazer mais. Sim, já estou vendendo, mas no final os projetos nem chegam ao público. Muitos deles. As pessoas se inscrevem e em breve lançaremos mais para que possam co-investir com especialistas, pois isso é o mais importante. Quer dizer, lá na Indonésia ou em outros países tem muita gente esperta. Como você dizia, eu pergunto, mas o que você já fez? Não, eu só fui garçom ou corretor de seguros. E aí não tem a menor ideia. Nem do mercado imobiliário, nem de investimentos, nem de hotelaria, nem nada. E realmente, aí sim eu estou em hotéis. Venho do mercado imobiliário. Sei bem como construir e fazer, o que gera confiança nas pessoas. Com certeza. Posso te perguntar algo? Você trabalha com negócios digitais? Qual sua opinião sobre infoprodutos? Me entedia muito, na verdade, é algo que eu nem comento quando me perguntam. Quer dizer, você dá cursos de formação? Sim, mas não é algo que eu goste, porque acho que 99% são uma enganação. Ou seja, pessoas vendem cursos com resultados que não possuem. Foi o que te falei. Pessoas que nunca ganharam dinheiro te ensinam a ganhar, que nunca investiram te ensinam a investir e que não têm patrimônio te ensinam a gerir patrimônio. Mas esse é o problema, que eu estimo que seja 99%. E o que me irrita é aquele que te vende um curso de como ganhar dinheiro, vendendo cursos de como ganhar dinheiro.
Não, a foco e mentalidade. Arrolados massivo, eu, Arrolados, pessoalmente, me parece um cara esperto, soube se virar bem, soube o esquema, mas os alunos, eu acho que não sei se percebem o nível de atraso que mostram para a câmara. Depois tem, por exemplo, hacks. São pessoas com resultados, são pessoas com experiência, que abrem uma academia de inteligência artificial, que tem até formaturas e depois muita gente que saiu de lá. Oferecem oportunidades ao ensinar a monetizar desde o início. Então, tudo que seja um infoproduto, as pessoas na Espanha já associam imediatamente a esse cara está me enganando e isso me irrita muito. Outro dia, uma pessoa só por ter uma comunidade paga de $15 por mês. Fiz um evento de portas abertas com valor reduzido para as pessoas conhecerem. Ofereci 7 dias grátis para testarem. Um cara disse, achei que você fosse diferente. Escuta, minha cara, Adri, foi tipo, você acha que eu sou seu escravo? Quer dizer, eu tenho uma infraestrutura montada, tiro tempo para reunir bibliografia, para ler tudo. Ou como se você não fizesse. Estudos. Não, mas não é o principal. O pior é que você vê ali o que eu montei, cara, e diz, cara, isso vale muito mais do que 9 ou 15 euros por mês. Você não pode deixar que isso te afete. Não, mas me irrita muito, cara, que as pessoas associem venda a quererem me roubar, mas essas mesmas pessoas assinam Netflix, Amazon, para assistir programas ruins que não acrescentam nada ou que nem assistem. E eu não quero seguidores, quero deixar isso bem claro. Eu não quero seguidores que não aceitem que eu tenho a necessidade de crescer e de vender. Posso te vender uma bebida se quiser, não te obriga a assistir ou pagar pelo programa. Você poderia fazer isso? Poderia, seria totalmente legítimo, mas eu não faço isso. Tenho horas e horas de conteúdo gratuito, tenho 2 programas gratuitos, tenho um monte de coisas para as pessoas, horas e horas falando. Quem quiser só isso, tá aí para quem quiser. Algo mais pessoal, algo mais estruturado, algo assim. Eu tenho uma comunidade paga, cara, e as pessoas estão lá, as pessoas não saem, as pessoas não vão embora. 5% de evasão da comunidade. Isso é uma taxa muito baixa para uma assinatura. As pessoas não vão embora, mas tem seguidores que me dizem: eu achava que você era diferente. As pessoas também, cara, são muito egoístas e acham que quem faz conteúdo, faz crítica social, não tem direito de fazer nenhum tipo de negócio. Desde que não te engane, você tá maluco? Ou seja, não sei se você entende a mentalidade, eu sou seu escravo, eu estou aqui para te dar acesso totalmente gratuito e eu vivo de ar. Eu não tenho um subsídio de retardado como você, talvez do PSOE, irmão. Literalmente. Olha, eu sempre digo que ou você compra ou você vende. É a única coisa que você pode fazer na vida, ou compra ou vende. Se você aluga, paga dinheiro e alguém está te vendendo e fazendo um negócio. Se você não vende e só se dedica a comprar comida, tal e não sei o que, então alguém está fazendo negócio com você. Isso é simples. Ao entender isso, você muda as regras e passa a vender mais do que comprar. Isso transforma a sua vida, gerando negócio, dinheiro e liberdade. É importante entender que todos nós compramos, sem dúvida. Agora também vendo o meu tempo, certo? Eu o compro de certa forma. E isso é importante entender. Sim, cara, mas me irrita porque são pessoas que nem têm o vírus socialista. Na Espanha existe o vírus da inveja, pouco comentado, e o vírus da mentalidade de que qualquer um que aspire ganhar dinheiro já é ruim, já não é digno de confiança, já não confio mais em você, Jota, achei que você fosse diferente. É uma loucura. Isso acontece muito comigo, principalmente quando estou dirigindo meu carro bom. Qual é? Ha, ha, ha. Não sei se devo dizer. Um Aston Martin, uma edição especial, uma edição F1. E quando eu desço para a Espanha, caramba, as pessoas ficam me olhando como se eu fosse um deus, e as crianças e as pessoas. E às vezes eu até me sinto mal de dizer, em que momento a gente idolatrava isso? Nem todos precisam de um super carro, mas por que alguém teria que usar um carro velho de 20 anos com vidro manual, por exemplo? Ou seja, o que deveríamos ter é um país rico, onde as pessoas andem de supercarros, em aviões privados e se gere abundância e luxo. Seria o ideal. Em Andorra, supercarros não surpreendem ninguém, você é só mais um. Eles passam, bum, 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 tem muito dinheiro. Eu adoro a mentalidade de Andorra, porque no final do dia é uma mentalidade de que se alguém tem mais do que você, você quer aprender e dizer: ei, me escuta, cara, como você fez isso? É isso aí. Por outro lado, se você fala de dinheiro ou negócios aqui, as pessoas já comentam: esse aí deixou subir a cabeça, esse não sei o que, esse vai se dar mal, e isso realmente me incomoda muito. Cara, na Espanha isso não é normal. Tem uma frase que dizem, sabe? Você vê um cara com um super carro na Espanha e a primeira coisa que pensa é ou é filhinho de papai ou traficante. Não tem meio termo.
Que sorte ele teve, né? A frase que sorte ele teve? Bah, esse aí é um idiota, com certeza. Sim, por quê? Por quê? Por que você não deseja ter o super carro? Não é meu objetivo na vida, nem ter a maior mansão do mundo. Tenho aspirações mais metafísicas e de mudar as coisas, mas vou te dizer uma coisa, cara. Eu realmente considero que buscar riqueza é moral. Mas vamos ser sinceros. Quer dizer, se eu perguntar para o público, quem não gosta de viver bem? Quem não gosta de uma massagem todo dia, andar em um bom carro, voar em... Sabe onde eu sou? Um sibarita de merda? Onde? Comendo, claro. Aí, meu garoto. Não temos prioridades. Eu gosto de ostra, camarão vermelho e quem não gosta? E você põe, Ele gosta de arroz e frango. Digo na cara dele que é mentiroso. olha, cuidado com o arroz e o frango, um bom arroz. E olha, cuidado com o arroz e o frango, que isso é importante, mentira. Olha, 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 que o buru te pega, hein, buru, buru? Você prefere filé mignon ou não prefere filé mignon? Sim, sim. Sim, claro, todo mundo. Quem negar está mentindo. Pare de dizer que quer se conformar, que não precisa de muito para ser feliz, que já basta. Todo mundo quer uma vida boa? Cara, claro, claro. Então, lute por isso. Eu digo pra minha comunidade: tire o não e coloque o como. Isso mesmo, troque o não pelo como. E pi, Tire o eu gostaria pelo eu vou. isso seria o máximo? Sim, sim. Programação neurolinguística, cara. E no final do dia, eu acho que tive sucesso no meu projeto dos podcasts, porque eu não duvidei nem por um segundo de que ia dar certo Que bom. e programei meu cérebro para isso. Não havia opção de fracasso. Escolhi esse caminho e faria dar certo, custasse o que custasse, e deu certo. E hoje em dia eu me cerco de pessoas, cara, como você, me cerco de pessoas como Carlos, como Victor, como Albice, como... Quer dizer, tem muita gente, cara, que me ajuda a crescer. E eu percebi, cara, que no final do dia, as pessoas com quem você se cerca influenciam muito o destino ao qual você vai chegar. Sem dúvida, lugar certo, com as pessoas certas e totalmente. Cara, porque agora vamos sair para jantar. O que me garante que não surjam coisas interessantes? E na live que você fará na comunidade, quem garante que não tem alguém lá? Quer dizer, eu vou mostrar coisas dissipadores? Ele vai dar uma masterclass na comunidade, senhores, não vai ser, evidentemente isso já está incluso, não é extra, não se paga nada a mais. Ele vem dar uma aula na comunidade. Na comunidade, todos os meus contatos e toda a galera forte. Inclusive eu faço 2 lives por mês. Eles dão aulas, dão informações, fazem lives para que vocês possam perguntar, assim como estou fazendo com ele. Aqui, agora mesmo, vocês podem fazer isso e aprender com pessoas que estão onde vocês gostariam de estar. Vocês vão pirar. Não, vocês estão exagerando. Já falei que não entendia a comunidade, não sabia por que as pessoas não entravam e percebi que precisava incluir finanças e crescimento econômico. Porque no final das contas é o que mais importa para as pessoas e estamos colocando isso, cara. E a verdade é que o pessoal está muito satisfeito e eu quero continuar fazendo a comunidade crescer porque o valor que se oferece lá dentro é absolutamente irrisório. É a parte que me falta, depois já vem minha bebida, é que eu não conto o que o Test Trade fatura, porque para mim esse dinheiro não existe. Entende? Eu vivo disso, quero um negócio que valorize e cresça continuamente. Se entrar em 10 mil, pretendo investir para expandir a empresa e patrocinar eventos. Não sei se quando o programa for ao ar já teremos anunciado a confusão com a bebida. Mas vamos fazer uma noite especial, super, hiper, mega top, uma mistura de profissionais e tal, e no final profissionais com influenciadores muito fortes da Espanha. E no final do dia eu disse isso para um dos influenciadores que vai participar da noite, que também está decolando, ele está ganhando bem. Um cara super gente boa, super honesto, tem vários investimentos. Ele me manda um áudio dizendo: Jota, sei que você está ocupado, não quero te sobrecarregar, mas precisamos falar disso. Respondo: sim, estou sobrecarregado e estressado, mas é a vida que escolhemos. E ele me disse: irmão, adorei essa frase, é a vida que escolhemos e os resultados estão aí. Se alguém quer ser o Aston Martin, eu não tenho. Também não é que eu aspire ao Aston Martin, eu quero aspirar a poder tê-lo, exatamente. Isso é liberdade. Poder escolher o que fazer e para onde ir. Para mim, é isso que o dinheiro proporciona. Coisas materiais não valem nada. O problema é que as pessoas não entendem. Você precisa ter liberdade para escolher com quem e o que. Totalmente, Adri, cara, totalmente. E no final do dia, você tem que se cercar, cara, de pessoas que querem o mesmo que você quer, que tenham seus valores, que tenham seus princípios. Se você continuar cercado de pessoas que te chamam de idiota e dizem que não vai conseguir, que falam pelas costas. Olha esse aí, achando que vai ganhar dinheiro com loja online, fazendo cursos de inteligência artificial. Vão enganar ele. Olha esse que deixa a casa para ir para Andorra, igual Jaime Serrano da Hacks, que os amigos cochichavam pelas costas. Esse aí vai ser enganado pelo Vitor, hein? O Vitor e o Carlos vão enganar ele, será?
Olhem para ele agora, senhores. Quem não arrisca, não petisca. E você ganha na proporção do que arrisca e do que está disposto a sacrificar. E a primeira coisa que se sacrifica para ter certos resultados é o seu tempo. Voltando ao tema dos negócios digitais. Adri, cara, no final das contas, como você ensinaria as pessoas a separar o joio do trigo? Olha, eu te digo, compre de pessoas com resultados, muito fácil. O grão da palha, não era? Sim, eu me enganei, o grão da palha. Não é para você ficar se iludindo, vamos lá, esse é o objetivo, não se iluda. Compre de pessoas com resultados, mas não compre daquele que anda de carro, não compre daquele que... Não sei, daquele que aparenta uma vida de luxo com um Rolex, porque isso é falso, tudo é falso. Compre de quem entende. Para cuidar do seu patrimônio, escolha alguém experiente que já analisou muitos casos. Você quer uma pessoa que... Para ajudar a fazer hotéis, escolha quem já tenha experiência. Sempre repito, estou no mundo online desde 2020 para ensinar como faço negócios e investimentos. Já passaram, não sei, 5.000 alunos, muita gente, eu pego grupos pequenos? Não, porque é quando eu posso estar presente. Isso não é o comum no mundo online. Você vê alguém conhecido, mas as aulas são dadas por outra pessoa. No mundo online, você pode acreditar em mim ou não, mas você pode ir aos meus hotéis pelo mundo, pode ir aos meus negócios e pode perguntar, e isso é meu. Pago, administro, avalio e recebo reviews. A posição no Booking é minha, ninguém tira. Estes são meus resultados. A partir daí, eu me conecto com você ou não, você gosta ou não gosta, isso já é outra coisa. Mas os resultados estão aí agora, que as pessoas me mostrem os resultados que têm. Eu acho que o principal truque para comprar um infoproduto de alguém é que essa pessoa te mostre qualquer atividade. Para gerar dinheiro online, esse infoproduto, né, o negócio dele, o que ele está te vendendo, tem que representar 5% do faturamento dele, tem que ser extremamente rentável, porque aí sim ele sabe do que está falando. Se ele fatura mais te vendendo, a informação que levou ele a ganhar dinheiro, se ele fatura mais com isso do que com o que está te vendendo. Vou comparar para facilitar o entendimento, beleza? Vou citar números que nem deveria, da minha empresa de formação. Estamos faturando 500 mil por ano, eu tenho aproximadamente 12 empresas, beleza? Só da empresa de formação, 500 mil. Só da empresa de safaris. Vamos fechar o ano com 1 milhão de euros, cerca de 100, 150 mil por mês, estamos faturando só com a empresa de safaris. Ou seja, para você ver o quanto a formação importa para mim. Quanto ao dinheiro que ganho, meu foco são meus negócios e investimentos. O restante faço. Crio comunidade, tráfego e audiência porque gosto de compartilhar o que sei, principalmente agora que estou aparecendo mais. E além disso, você vende, cara, porque você pode vender nos seus hotéis, cara, agora mesmo o seu hotel. E isso não estava combinado, mas vou fixar no Instagram do seu hotel, irmão, e deixar na descrição pra galera ver. Eu vou para a Tanzânia, eu não preciso visitar todos os continentes, fui convidado, me falta a Ásia e me falta a África, ainda não pisei no continente africano. Você está convidado, vamos marcar a data. Vamos marcar, irmão, vamos juntos, se quiser tem um dia de férias. Tio do Adriano, foi um prazer ter você aqui. Também adorei essa conversa, de verdade, a gente aprende muito mesmo. E pessoal, saibam que quem entrar na comunidade tem acesso ao Adriano. Vamos abordar vários temas para garantir tratamento preferencial e oferecer uma masterclass gratuita com ele, algo exclusivo para poucos. Quem quiser se inscrever, o link está fixado aqui embaixo. Quem reclamar de um serviço digital, não quero na minha comunidade nem como seguidor, pois não sou escravo de vocês. Falo isso porque aconteceu comigo hoje e ainda está muito recente. Exato, isso te parece familiar? Te parece familiar? Me irrita que as pessoas não valorizem meu esforço para criar um ecossistema que beneficie a todos, inclusive eu. Esse trabalho merece ser recompensado. Quando me dizem isso, pergunto, você é comunista? E respondem, não, mas parece. Você tem que passar, olha, só para fazer um adendo a isso, para que você veja o valor da comunidade. Para mim é miserável o que você cobra. Mas vamos dar dicas como não pagar uma herança de maneira legal, fiscal, como passar de pagar uma herança de 30% para pagar 1%, ou como utilizar dissipadores, trianguladores, como proteger seu patrimônio, ou seja, coisas que realmente valem muito, muito, muito dinheiro. Eu te garanto. Eu sei disso, cara, mas bem, senhores, não podemos. Meu pai disse uma grande frase, ele me ensinou, não sei se é dele, mas foi ele quem me ensinou. A lei do sucesso não existe, mas a do fracasso sim, e é tentar agradar todo mundo. Que ótima, é ótima mesmo. Então é isso, senhores, um enorme prazer. Nos vemos no próximo episódio da Fábrica.